viu, galera? Nota 10, tudo bem com vocês? Hoje, nossa videoaula, vou comentar com vocês sobre a histologia vegetal, o estudo dos tecidos nas plantas. Então, vamos lá? Bom, primeiro, a histologia, então, vegetal é a parte da biologia que estuda a formação e constituição dos tecidos nas plantas. Só recordando com vocês que tecido pode ser definido como um conjunto de células especializadas, geralmente semelhantes e adaptadas para realizarem determinadas funções. Nas plantas, os tecidos são divididos em dois grandes grupos, os tecidos meristemáticos e os tecidos permanentes ou adultos. Os tecidos meristemáticos ou meristemas são responsáveis pelo crescimento vegetal, formação dos outros tecidos. E os tecidos adultos ou permanentes são divididos em parênquima, colênquima e esclerênquima, que fazem preenchimento, sustentação e reserva de substâncias, floema e xilema, que realizam a condução de seiva, e epiderme e periderme, que realizam revestimento. Então, esses são os principais tecidos encontrados nas plantas, e tem outros, mas a gente comenta então ao longo dessa videoaula. Então, vamos começar a estudar o primeiro grupo de tecidos, os tecidos meristemáticos ou meristemas. É um tecido vivo, presente nas partes da planta, onde ocorre crescimento por multiplicação celular. Então, é um tecido que vai ter a função de formar os outros tecidos e também vai ser o tecido responsável pelo crescimento vegetal. Por isso, as células meristemáticas são células que apresentam algumas características especiais por estarem em constante divisão, em constante mitose. Então, elas são pluripotentes, ou seja, têm uma alta capacidade de se diferenciar nos outros tecidos, nas outras células. São, então, indiferenciadas, dessa forma, podendo formar os outros tecidos, as outras células. A parede celular é muito fina, é delgada, já que ela está em constante divisão, dá tempo dela formar uma parede celular de celulose muito grossa, então ela é fina. O núcleo é central e volumoso, e aí tem a sua principal função. Elas são células pequenas com alta capacidade de sofrer mitose. Então, tem uma alta capacidade multiplicativa. Então, essas seriam características das células meristemáticas. O meristema, ao contrário, né, dos animais, esse tecido meristemático, ele acaba tendo uma característica diferente. Os animais, a gente cresce até uma determinada idade, né? No caso, por exemplo, da espécie humana, né? A gente cresce até mais ou menos os 21 anos, 18, né? 21 anos, quando a gente para de produzir, diminui muito a quantidade da produção do hormônio do crescimento. Nas plantas, né, então, ao contrário dos animais, a produção dos órgãos vegetativos e reprodutivos ela é contínua ao longo da vida da planta, e isso se deve à então, atividade desse tecido do meristema, essa característica então que as plantas crescem a vida inteira, e no caso nosso, por exemplo, dos animais, a gente cresce só até um período, depois a gente para de crescer, tá? Então, essa característica das plantas crescerem, né, ao longo da vida, se deve então à atividade meristemática. E quais são então os tecidos meristemáticos? Quais são os tipos então de meristemas? A gente tem, né, a gente pode dividir o meristema em meristema apical, que é aquele que promove o crescimento vertical, né, em extensão de uma planta. Então, quanto maior uma planta, igual uma sequoia, né, que chega a mais de 80 metros de comprimento, então ela tem um meristema apical, também chamado de meristema primário, muito desenvolvido. Esse meristema, então, responsável pelo crescimento vertical em extensão, a altura da planta, né? A origem desse tecido é a partir do embrião da planta, localizado no ápice, na ponta do caule e na ponta da raiz. Esse meristema apical, ele origina os meristemas primários, chamados de protoderme, procâmbio e meristema fundamental, onde o protoderme vai dar origem a epiderme e periderme. O procâmbio vai originar os tecidos xilema e floema, e o meristema fundamental vai originar parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, percebam que esse tecido, além de promover o crescimento vertical, também forma outros tecidos. Então, cada um deles vai ter então a função de formar um tecido adulto ou permanente. Os tipos de meristema também, então o meristema primário ou apical, na fase adulta, ele fica localizado aqui, ó, nas pontas, na ponta do caule e na ponta da raiz. Isso significa que a planta, então, esse crescimento contínuo da planta, ele só acontece nas extremidades, tá? Já o meristema secundário,
Ele está presente nas plantas gimno e angiospermas, né? Nas plantas gimnosperma como pinheiro, por exemplo, e as angiospermas como milho, feijão, é o grupo mais numeroso de uma goiabeira, né? Entre tantos outros exemplos de plantas do grupo das angiospermas. Esse tecido secundário, meristema, né, secundário, ele se origina a partir da diferenciação de células parenquimáticas do córtex da raiz e do caule, e ele promove o crescimento em espessura, ou seja, a largura da planta. Então, quanto, né, a planta é mais grossa, tem, por exemplo, aquelas plantas que apresentam um tronco, né, um caule com um tronco desenvolvido, tem esse meristema bastante, então, evoluído, já que esse meristema secundário é responsável por esse crescimento em largura ou em espessura. Os tipos de tecidos meristemáticos secundários é o felogênio, que vai dar origem ao suber e à feloderme, e o câmbio, que vai dar origem ao xilema e floema secundários. Então aqui, gente, percebam nesse slide, depois se vocês quiserem printar aqui esse mapa mental, que resume então os tipos de meristemas. Lembrando que meristema então tem duas funções: promover o crescimento da planta, tanto em extensão como em largura, e também formar os outros tecidos. Então os meristemas apicais que é o meristema primário, vai originar protoderme, meristema fundamental e procâmbio. O tecido primário, então a protoderme por sua vez, vai dar origem à epiderme, e o meristema fundamental a parênquima, colênquima, esclerênquima, e o procâmbio a xilema e floema primários e ao câmbio vascular. Já o tecido secundário, são os meristemas secundários, vão dar origem ao felogênio, a feloderme e ao suber, e o câmbio vai dar origem a xilema e floema secundários, tá bom, gente? Então, esses aqui são os tecidos meristemáticos ou simplesmente meristemas. Agora vamos começar a falar sobre os tecidos adultos, tecidos também chamados de permanentes nos vegetais. Eles são formados, então, a partir do tecido meristemático, e vamos começar pelo parênquima, que é o maior de todos os tecidos nas plantas. Ele tem, então, a sua origem a partir do meristema fundamental, e ele é o maior tecido com várias funções. Ele tem a função de preenchimento de espaço, reserva de substâncias e fotossíntese. Ele é encontrado em todos os órgãos da planta. E aí vamos começar a ver os parênquimas de preenchimento. Eles têm esse nome porque faz o preenchimento de espaço nas plantas, então a planta não tem espaço vazio, todo espaço vazio é ocupado pelo parênquima de preenchimento. O exemplo, o córtex e medula do caule são então compostos por esse parênquima de revestimento. Já o parênquima clorofiliano, como o próprio nome já diz, né, lembra de clorofila. Então é o tecido responsável pelo processo de fotossíntese, já que ele possui grande quantidade de cloroplastos em suas células e consequentemente de clorofila, que está presente no interior dos cloroplastos. Ele é encontrado no mesófilo foliar, na folha. Então é nesse tecido que vai acontecer aquele mecanismo de fotossíntese já estudado, né, por nós, fotossíntese dividida em fase clara, fase escura, né, tilacoides, estroma dentro do cloroplastos, aquele processo fotossintético onde você pega gás carbônico, água, luz e transforma em glicose e oxigênio. Então esse processo acontece no interior desse tecido parênquima clorofiliano. Já os parênquimas de reserva, eles vão ter a função de armazenar substâncias. E aí, cada um tem um nome de acordo com a substância que ele armazena. Parênquima mielífero armazena amido. Exemplo, ele é encontrado em grandes quantidades na batata. Já parênquima aquífero tem a função de armazenamento de água, encontrado em plantas de deserto, como as cactáceas. Já parênquima aerífero é reserva de ar. E aí ele é encontrado em grandes quantidades, bastante desenvolvido esse tecido em plantas, né, aquáticas, plantas flutuantes como água-pé, tá? Agora falando do tecido colênquima, um tecido vivo, também originado, assim como o parênquima, do meristema fundamental, tem a função de promover resistência na planta, flexibilidade aos órgãos e acaba também atuando na sustentação de partes mais novas da planta. A sua característica principal é apresentar uma parede celular bastante espessa e ele fica localizado logo abaixo da epiderme. Tá?
Então aqui eu tenho a presença aí, por exemplo, uma gavinha, que é uma estrutura que tem aí na sua sustentada por esse tecido colênquima. Já o esclerênquima é um tecido morto, também de origem a partir do meristema fundamental, que tem a função de sustentação, mas como ele é muito rígido, ele acaba também atuando na proteção das plantas. A sua característica principal é apresentar as células com uma parede celular de celulose bastante espessada, contendo também uma impregnação de uma substância chamada de lignina, a qual promove uma impermeabilização e rigidez a esse tecido, fazendo com que esse tecido essa lignificação causa a morte das células que formam o esclerênquima. Ele é localizado no caule, nas folhas, frutos e sementes. E ele é formado por dois tipos celulares, as fibras esclerenquimáticas, que promovem a sustentação dos vegetais. Então aqui, essas fibras esclerenquimáticas, elas são até muito utilizadas na indústria, por exemplo, né, na confecção de tapetes, roupas, cordas, tá? Como por exemplo as fibras de linho, juta, ráfia, são algumas aí da utilização dessas fibras do esclerênquima. E o outro tipo celular que compõe esse tecido são os esclerídeos, que eles são células isoladas, mas que também podem viver em grupos, e é encontrado, por exemplo, em grandes quantidades na pera. Então, quando você come a pera, aquela sensação como... Parece umas pedrinhas, né, da pera, aquela consistência da pera. Isso se deve, então, aos esclerídeos, uma das células que compõem o esclerênquima, ok? Agora vamos falar do tecido que faz o revestimento da planta. A epiderme é um tecido originado a partir da protoderme, que tem a função de fazer um revestimento dos órgãos das plantas. Caule, folha, flor, frutos, sementes são revestidas por esse tecido, a epiderme. Ela seria comparada, né, à nossa pele. E tem como característica ser formado por uma única camada de células. Aqui, então, a gente vê um corte de uma folha, e aí a gente percebe, então, a epiderme sendo a camada mais externa, e os outros tecidos, como o parênquima palissádico e lacunoso, que são parênquimas de preenchimento, também sendo observados aqui, tá? E outras estruturas encontradas na epiderme, como por exemplo, a cutícula, que é uma camada de cera presente na superfície das células epidérmicas, que ajudam na proteção contra a desidratação. Os estômatos, que são estruturas que permitem as trocas gasosas e também a transpiração das plantas. Outra estrutura encontrada na epiderme são os tricomas, que são pelos epidérmicos que auxiliam na redução da perda de água, os hidatóides, que eliminam o excesso de água na forma líquida, e as glândulas, que são tricomas especializados em liberar aromas que atraem os agentes polinizadores, como insetos, por exemplo, tá? A epiderme, gente, ela é um tecido vivo, e na raiz a gente tem a presença, por exemplo, de uma grande quantidade de pelos absorventes para aumentar a superfície de absorção de água e sais minerais desse órgão, tá? A epiderme na raiz. Já a periderme, somente encontrada em gímenos e angiospermas, é típico de plantas que apresentam um crescimento secundário. Ela possui 3 camadas: felogênio, feloderme e suber, sendo que existem algumas estruturas, assim como na epiderme, anexas da periderme, que são as lenticelas, que permitem a circulação de ar, e ritidoma, que se destaca, né, que são estruturas que se destacam do caule das plantas, tá? Em relação à periderme, gente, ela é formada por um conjunto de suber, felogênio e feloderme. O suber é um tecido morto e faz parte da periderme, e o suber é o que a gente normalmente chama de casca da árvore, né? Aquela casca, na realidade o nome seria esse tecido, o suber. Vamos agora falar dos tecidos de condução, floema e xilema, começando com o floema. Originado a partir do procâmbio, ele tem a função de condução da seiva elaborada, que é formada principalmente de glicose, produzida nas folhas para todas as partes da planta. Então, o floema vai transportar essa seiva elaborada das folhas, onde elas são produzidas durante o processo de fotossíntese, para as partes, todas as outras partes da planta. Normalmente, então, esse transporte o deslocamento é descendente, né, das folhas para as raízes. Ele é formado por 2 tipos de células: as células crivadas
e as células do tubo, sendo que essas células crivadas, né, os elementos crivados, são ainda formados, as células, né, crivadas são formadas ainda pelos elementos de tubo crivado e pelas células companheiras. Já o xilema é um tecido morto, também chamado de vaso lenhoso, também originado a partir do procâmbio, que conduz, no caso, a seiva bruta, formada por água e sais minerais, que são absorvidas das raízes e transportadas para todas as plantas. Então, percebam que se o floema, o seu deslocamento é descendente das folhas para as raízes, o xilema, o seu deslocamento é ascendente, de cima para baixo. Né, ou seja, de baixo para cima, né? Ou seja, das raízes de baixo até as folhas. Então é um sentido contrário, né? E aí, no caso do xilema, os tipos celulares têm como características apresentar células mortas com uma parede bastante lignificada, sem núcleo, citoplasma ou organelas. Elas são os elementos muito grossos, os elementos do vaso de perfuração única. Já os traqueídeos, que compõem esse xilema, têm um menor calibre e tem várias perfurações. Então, o xilema responsável pela condução da seiva bruta, certo? Então, aqui, gente, só para recordar, os tecidos vegetais de condução, então, xilema de baixo para cima, floema de cima para baixo. Xilema, tecido morto, responsável pela condução da seiva bruta de água e sais minerais, e floema é um tecido vivo, responsável pelo transporte da seiva elaborada, que é a glicose, das folhas até as raízes, certo? Bom, antes de eu terminar aqui a nossa aula, eu gostaria de fazer uma comparação dos tecidos vegetais com os tecidos animais que nós estudamos, ou das estruturas dos animais que nós estudamos. Então, a epiderme é um tecido vegetal que poderia ser comparado à nossa pele. Já o colênquima é um tecido que na planta pode ser comparado a um animal, né, ao tecido cartilaginoso. Já o esclerênquima, por ser o tecido mais rígido da planta, pode ser comparado ao nosso tecido mais rígido, que é o osso. Os vasos sanguíneos que transportam sangue poderiam ser comparados na planta ao xilema e ao floema, que transportam, também conduzem, no caso, seiva bruta e seiva elaborada, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre tecidos vegetais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!